Conselhos e ideias nem sempre são para te levar para o melhor lugar, nem sempre são para o teu próprio bem, e você precisa aprender isso antes que seja tarde. Bom dia, boa tarde, agora é boa noite, pois eu gravo esse tipo de vídeo à noite. Quero lembrar que isso é um documentário. Peraí que eu vou começar diferente. Tem que começar com hoax, eu estou estudando hoax e tem que fazer hoax. Para você que não sabe o que é um hoax são frases de efeito. É o que faz você ouvir e permanecer no vídeo para ver qual é que é daquela ideia. Então vamos lá, eu vou iniciar esse vídeo por aqui. Conselhos e ideias nem sempre são para te levar para o melhor lugar, nem sempre são para o teu próprio bem, e você precisa aprender isso antes que seja tarde. Aí, hoax, isso é um hoax. Vamos lá. Então, por enquanto que eu tô aqui fazendo uns trabalhos, eu vou dialogar com vocês sobre isso. Eu ia gravar ia mostrar uns anúncios a vocês, esse era o plano para hoje. Mostrar o que deu errado, o que deu certo dos anúncios, das campanhas, como faz as seleções, como eu faço as seleções das campanhas aqui. Mas hoje foi um dia meio contrário. Trabalhei, arranquei um dente ontem, eu mesmo arranquei o dente, eu sou meio bruto. E aí arranquei esse dente e tô com um buraco dentro da minha boca e esqueci disso. Simplesmente fui trabalhar e peguei sol, peso e etc. Não deu muito certo, né? Então vamos lá para essa questão de conselhos. Eu gosto do que Maquiavel fala sobre conselhos. Então vou contar a história sobre o conselho que eu ouvi e como foi isso. Eu faço placas, como se você já viu algum desses vídeos, você vai saber que eu faço placas de fachada. E aí você vai entender mais ou menos essa questão. E aí eu tive que me mudar recentemente por problemas pessoais. E o local que eu tô agora, o Metalon, a vara de Metalon, ela é R$14 mais cara. E aí um tio meu, que eu gosto dos conselhos dele, são conselhos inteligentes, apesar de ser uma pessoa que não lê livro. Eu prefiro conselhos de livros. Mas tem pessoas que são inteligentes por natureza e por sua vivência. E ele já é uma pessoa com mais de 60 anos, já viveu o suficiente, tem bens, tem família, então é uma pessoa que dá pra gente escutar conselhos. Isso aí que é o que acontece sobre eu ouvir conselhos. É essa história que eu vou te contar. Eu falei a ele a questão, né, que os metalão onde estava comprando aqui em cima era mais caro e eu não tenho locomoção, não tenho carro, não tenho moto, não tenho como estar buscando e pagar um frete fica caro. O metalão onde eu comprava era R$33 e aqui em cima está de 47. A diferença é de R$14. Aí você diz, só R$14? Só R$14. Só que eu não compro um metalon, eu compro tipo 10. Então a gente está falando de uma diferença de R$140. É uma diferença, né? Dá para pagar o seu almoço e o seu café. Suquinho de limão vai um aí. E aí o que acontece? Ele me deu a brilhante ideia que eu fosse no ferro velho. Pois de acordo com ele, no ferro velho teria metalon semi-novo. Tipo assim, o que ele disse, né? Ele disse que no ferro velho que as empresas, quando compravam muito metalon e tal, esse tipo de coisa, não usavam. E tipo assim, o que sobrava daquilo ali, eles iam e vendiam para o ferro velho para não ter desperdício na empresa, né? Entrar mais um troco ali, porque acabava sendo desperdício para empresas grandes, empreitadas grandes, né? E aí eu disse, essa é uma boa ideia, né? É realmente uma boa ideia para a gente trabalhar. Se realmente der certo, isso aí que foi que aconteceu no fato. Então fui hoje no ferro velho. Primeiro motivo de eu estar com essa cara de acabado, né, é o buraco na minha boca e eu ter saído para fazer isso logo cedo. Eu saí e no sol e fui carregar peso, né? Então
Eu, primeiramente, vou falar o que eu acho sobre ideias. Ideias, para mim, é o seguinte: eu estudei na escola que existe um método científico das coisas que os cientistas faziam. Você tem uma ideia, como algo funciona, você teoriza ela, vê ali quais são as possibilidades dela, só que isso ainda é somente uma teoria. Para você saber se é realmente o que você está teorizando é real ou é verdade, você tem que colocar em prática, tem que testar e ver na prática como que é. E testando na prática, a gente vai ver se é ou não é, se tem que modificar alguma coisa ou não tem que modificar alguma coisa. Maquiavel vai dizer outra coisa que já eu falo sobre Maquiavel. Enfim, voltando à história. E eu chegando lá, primeiramente eu vesti um quadro de metalon, já pronto. E pensei, né? Bom, aí pesei, fiz uma conta rápida, pesei lá, deu R$ 15 e daria, acho que 2 varas de 2, era um quadro já feito, 2 varas de 2 e 3 cantos que juntava as varas de 30 centímetros, isso daria mais ou menos um pouco menos de 5 metros. E aí, fazendo a conta lá no peso, daria R$ 15. O peso saiu a R$ 7,50. E eu vi que era vantagem. Não, o metalão não estava tão velho, não estava tão desgastado. E se fosse assim, estava bom. Dava para resolver meus problemas. Mas é o que acontece. Eu fui em casa, só olhei esse metalão, voltei em casa para pegar uma moeda em espécie para pagar o rapaz. E voltei lá para comprar os metalões. Só que o que aconteceu foi que eu descobri que só aquele metalão estava bom. E aí eu comecei a caçar metalon lá no ferro velho do senhor lá. Eu não lembro, seu Zequinha. E procurei. Achei vários pedaços, retalhos, metalon meio enferrujado, mas que dava para usar. E quando eu pesei esses metalons, deu um valor de R$ 97. E ele deixou por 95 para mim. É no peso, não é no metro. Então, por metro quadrado, eu não sei necessariamente quantos metros quadrados foi que eu comprei. 2 segundos. Foi-se embora. Não sei quantos metros quadrados eu comprei, mas sei que ficou bem pesado. Vou até fazer essa conta aqui. Quanto que dá? Ele foi a R$ 7,97 dividido por 7. 13 quilos, 14 quilos, 13 quilos e 900, 14 quilos. Bastante peso, por isso que eu tô aqui meio morrendo. E também porque eu fui plotar uns adesivos no sol, pingo da meu dia. Fui plotar uns adesivos. E comprei, né? Tinha pesado. Não tem esse desperdício. A pessoa tem que ir lá testar a ideia para ver se funciona, né? Então eu comprei a ideia e fui testar a ideia para ver se funciona. Comprei esses metalão, comprei o quadro que estava pronto lá e botei aqui em casa. Depois eu fui analisar, olhando para esses metalões que estavam aqui, que assim, nem todos são da mesma largura. Tem uns de 15 centímetros, uns de 20 centímetros. 20 centímetros não, poxa. 15 que fala é o metalão, né? 15, o metalão 15 ele é 1,5 centímetro. Aí tem de 1,5 centímetro, tem de 2 centímetros, 2,5 centímetros, 3 centímetros. E eu já fabrico de uma forma padrão. As minhas coisas são fabricadas de uma forma padrão. Tal tamanho eu fabrico com metalon de tal largura. E aí eu já estou com 4 lonas ali impressas. E as minhas lonas, ela tipo assim, como é que eu vou lhe explicar? Ela cobre o ferro completo e fica assim. Não aparece o ferro e não aparece branco. Ela fica como se fosse uma cor única, a placa completa. E aí eu faço o tamanho da lona já para ela passar do tamanho da placa e cobrir ali o metalon. Depois que eu fui plotar os adesivos, na volta, eu vim pensando. Eu comprei metalon que são mais largos e as lonas já estão prontas. Como que eu vou cobrir o metalon se a lona não tem lona para isso? E aí eu já vi o problema. E aí, outro problema é que, tipo, os varão muito pequenos, aí eu tenho que soldar um no outro para dar o tamanho.
E o trabalho que, por exemplo, essa que já estava pronta, eu vou ter que desfazer para poder fazer outra placa em cima dela, né? Eu nem fiz ainda. Eu tô com uma puta dor de cabeça, não fiz nada. Mas eu já garanto que essa ideia não é ideia para mim, entendeu? Eu vou preferir gastar mais caro com o metalon. Eu nem tô trabalhando. Deixa esse negócio aqui. Vou trabalhar. Vou deixar aqui. Não tem gente retardada na internet, né? Não fique mandando mensagem para meus clientes, entendeu? Obrigado. E aí não tem que testar. Eu só sei que não vai dar certo porque eu fui lá e coloquei a prova para saber que não vai dar certo. Mas Maquiavel vai dizer o seguinte: não existe conselho inteligente para pessoa burra, né? Não é questão burra por natureza, né? Por exemplo, se você vai comprar melancia e você precisa de um conselho lá do vendedor, antecipadamente você tem que estudar sobre melancia. Porque o vendedor pode dizer que a melancia é boa por causa disso e disso, e ele está inventando essa história e não ser. E você compra uma coisa ruim. Maquiavel vai falar mais sobre os principados, que eram os príncipes. Que o príncipe que escuta todos os conselhos, ele fica à mercê dos conselheiros e ele não reina. Príncipe ignorante que não escuta conselho, ele está próximo a cair, pois uma mente sozinha não vai tão longe sozinha. Precisa de conselheiros. Todos os grandes tiveram bons conselheiros. E aí o que acontece? Você precisa ter a sua inteligência para poder ser bem aconselhado, para poder receber boas ideias. Eu deveria ter estudado sobre ferro velho. Eu nunca fui ferro velho, eu não sou de andar em ferro velho. Então eu deveria ter estudado um pouco mais sobre ferro velho. Eu fui só nesse ferro velho, não fui em outro ferro velho, então eu deveria ter ido em outro ferro velho, ver realmente como é que poderia ser feita essa questão. Mas eu não fui. Escutei essa ideia do meu tio e fui lá colocar em prática. E aí não deu certo. Tipo, nem fiz ainda, mas já não vou perder. Não perco. Porque eu posso depois usar para outras coisas, entendeu? Fica ali um monte de ferro ali, depois eu uso para outras coisas. Mas para os meus projetos não vão dar certo. Vou ter que comprar amanhã. Comprei R$97, R$100 que eu gosto de arredondar as coisas. E amanhã eu vou ter que comprar mais R$100 para completar aqui meus projetos. Desses ferros vai dar para usar alguns, mas eu vou ter mais trabalho para ter que desfazer para fazer outro. E aí Maquiavel vai explicar que para que você seja bem aconselhado, você precisa escolher quem vai te dar conselho. Você precisa escolher esses bons conselheiros, entendeu? Escutar conselho de todo mundo é coisa de tolo, porque nem todo mundo tem intenção de te fazer bem. A segunda coisa é que você precisa estudar o assunto, entender o assunto para ser aconselhado nele, pois a decisão final é você que toma, não é o conselheiro. É você que toma a decisão final. E já que é você que toma a decisão, influenciado ou não, o problema é seu, mas é você que arca com as consequências. Todas as suas decisões são você que arca com consequências. Os R$97 não foi meu tio que me deu, apesar de ter sido o conselho dele. Foi do meu dinheiro. Então eu gastei, fiquei sem meus R$97. Conselho bom ou ruim, você vai pagar pelas consequências das suas decisões. Então você tem que ter noção de que você toma as decisões. Você precisa saber o que está fazendo. A segunda coisa é que, além de você escolher seus conselheiros, ser inteligente, procurar estudar o assunto, não mercer somente dos conselhos, não ficar só só conselho, e você só ter aquele conhecimento ali que lhe estão lhe dando. Você precisa ir buscar o conhecimento da coisa e precisa dos conselhos. Você precisa selecionar qual tipo de conselho você precisa e quando você precisa. Esses conselheiros não podem lhe dar conselho a toda hora, a qualquer momento, de qualquer forma. Eles têm que aconselhar você sobre o assunto que você quer ser aconselhado e na hora que você quer ser aconselhado. Você tem um assunto que você precisa de uma segunda visão, que você precisa de uma segunda opinião e você procura conselho sobre esse assunto.
E aí se torna uma pessoa sábia. Aí você pega essas visões diferentes do mundo, toda essa questão, todos esses conselhos, pondera tudo e toma a sua melhor decisão, sabendo que você vai arcar com as consequências dessas decisões. Não é isso? Bem, é isso. Eu quero manter esses vídeos com no máximo 18 minutos. Já vão em 15 minutos. Eu acredito que eu não tenho mais nada a acrescentar sobre conselhos e ideias. Ideias é a mesma coisa. Quando alguém lhe dá uma ideia, ele está lhe dando um conselho. Uma ideia muito importante naquele teu negócio, não sei o que. Quem foi que deu a ideia? Eu pedi, eu preciso, eu sei sobre o que está sendo falado. Se eu não sei, eu vou estudar primeiramente. Depois que eu me informo sobre o que é, aí eu vou atrás. Por exemplo, um cara chega para você com a ótima ideia de ganhar dinheiro com ouro, mas você não entende nada de ouro. Aí o cara, na sabedoria, lhe empurra o ouro besouro. Porque você só escutou conselho e você não foi procurar conhecimento. Não existe conselho inteligente para quem não é inteligente. E você tem que buscar a sua inteligência. É isso. Eu tô com a cabeça aqui estourando. Vou ter que fazer aqui esses trabalhos. E tamo junto. Espero que você fique. Eu tô produzindo um conteúdo por dia. E como vocês podem ver, até com dor de cabeça eu tô aqui para produzir esse conteúdo. É nóis, tamo junto. Quem quiser comentar alguma coisa aí, comenta aí. Eu posso estar respondendo, posso estar dando uma avaliada, posso estar criando até um vídeo só sobre esses comentários. É nóis. Até a próxima. Você ainda tá aí? Não custa nada. Deixa o like. Faz aquele comentário aí pra gente engajar, pra ficar junto, mais pertinho.